Você já sentiu como se estivesse andando em círculos? Como se estivesse preso no mesmo lugar, na mesma rotina e sem saber o que fazer para mudar a sua vida? E se eu te dissesse que existem ações simples e práticas que você pode aplicar para transformar completamente a sua realidade? Nesse vídeo eu vou te mostrar dicas práticas para mudar a sua mentalidade, para criar novos hábitos e vencer os desafios que estão te impedindo de alcançar aquilo que você quer. Então fica comigo que hoje você vai descobrir como mudar a sua vida rápido. E aí, tudo bem? Eu sou o Ranison e seja muito bem-vindo. Se você gosta de assuntos como esse desse vídeo, já considere se inscrever nesse canal. Eu quero te contar uma história. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida. A minha família era muito pobre, a gente estava passando por uma situação financeira realmente muito complicada naquela época. Eu entrei para a faculdade com 17 para 18 anos e ali já estava no segundo ano, na metade da faculdade. Naquela época eu fazia uma faculdade bastante simples, até com uma mensalidade bastante barata que ficava na cidade onde eu vivia na época, que era Cabo Frio, uma cidade que fica na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Eu tinha um trabalho na Secretaria de Turismo da cidade atendendo os turistas. Ainda assim, o salário não era tanto e mesmo com o subsídio que a prefeitura oferecia na época, quando eu juntava o dinheiro, às vezes eu não conseguia pagar a mensalidade da minha faculdade. Então o que acontecia é que a minha mãe, que na época trabalhava como empregada, precisava tirar algum dinheiro ainda do salário dela para me ajudar a pagar a faculdade. Você consegue imaginar o que é, por exemplo, você ter muito pouco dinheiro, pegar esse dinheiro e empenhar numa faculdade? Especialmente quando você é tão pobre, aquilo parecia praticamente um luxo, cara. E várias vezes eu vi os meus pais discutindo por causa disso. Meu pai na época estava desempregado e ele também não era muito a favor de a gente estudar. E lá no fundo eu sabia que ele tinha alguma razão. Afinal de contas a situação realmente era muito complicada. E de tanto presenciar aquelas situações dia após dia após dia, eu comecei a sentir um desânimo muito grande. Comecei a me sentir praticamente como um peso. Eu fui naturalmente deixando a faculdade de lado, me desinteressando, e em algum momento eu inventei alguma desculpa e decidi trancar a faculdade. E quando eu tranquei a faculdade, eu não tinha nenhum plano em vista, não fazia a menor ideia do que eu ia fazer da minha vida. E aí eu passei quase um ano ali naquele limbo, sem saber o que fazer, sem saber para onde eu iria, e acabei adotando hábitos muito ruins, como por exemplo beber e fumar. Mas com certeza, os piores hábitos que eu desenvolvi nessa época foram os hábitos de me alienar e também de me acomodar. Eu não tinha muita maturidade naquela época, eu não consegui reagir àquela situação. Hoje, olhando com o meu ponto de vista, eu tenho certeza que eu poderia ter feito muito mais. Mas o fato é que naquela época, um dia, a gente jogando RPG, assim, entre amigos, um deles, o Arthur, ele olhou pra mim e falou, cara, você provavelmente é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, mas você é um desperdício, cara, porque você é acomodado. E aquilo foi como um soco na boca do meu estômago, porque eu senti muita vergonha. E eu senti vergonha porque eu sabia que ele tinha razão. E naquele momento, eu decidi mudar completamente a minha vida. Um ano depois daquela conversa, eu tinha mudado de emprego, recebido uma promoção, voltado para a faculdade e tinha acabado de passar num programa de trainee de uma das maiores multinacionais do mundo. Mas você deve estar se perguntando aí, por que será que eu te contei isso, não é? É porque para você mudar a sua vida, você precisa de algum motivo. De alguma coisa que acenda essa centelha, esse desejo dentro de você. Pode ser dor, vergonha, medo, raiva, paixão, não importa. Tem que ser alguma coisa que realmente te cause esse desejo, essa vontade de mudar. Porque se você realmente não tiver isso, nem adianta continuar esse vídeo. Você pode parar por aqui. Para mudar a sua vida, você tem que querer. E tem que querer de verdade. E aqui é a primeira dica prática. Seja sincero com você. Você está assistindo esse vídeo porque te parece uma boa ideia mudar? Ou você realmente quer mudar? Tem alguma coisa te incomodando, te envergonhando, doendo em você, de forma que você precisa mudar, você quer muito mudar, você tem esse desejo de mudar. Se você tem esse desejo, por que você tem esse desejo? Isso é muito importante, essa é a semente de toda e qualquer mudança, é a base de tudo. E se você tem isso, se você tem esse desejo, o próximo passo é acreditar que você consegue realizar essa mudança. Porque quando você encontra esse desejo dentro de você, então a mudança já começou. Você começa a se imaginar diferente, você já começa a imaginar como vai ser a sua vida depois que você tiver mudado. Você começa a colocar as coisas em perspectiva, como as coisas são agora, como você gostaria que elas fossem, como seria, por exemplo, ter uma vida com mais dinheiro, com mais saúde, com mais poder. Mas para que esse desejo possa gerar efeitos no mundo real, você precisa ter confiança em você mesmo. Você precisa acreditar que consegue realizar e mudar a sua vida. Porque mesmo que você tenha todo o desejo do mundo, se você não tiver confiança, se você não tiver fé em você mesmo, você acaba transformando esse desejo em frustração e muita amargura. Porque quando você acredita que você pode, você arranja um jeito de fazer. Mas se lá no fundo de você não acredita, você tem uma dúvida, você vai arranjar uma desculpa, você vai fingir, você vai deixar para depois e no final das contas vai acabar se transformando numa pessoa muito amargurada que não colocou em prática aquilo que queria tanto. O desejo precisa dessa crença, dessa autoconfiança, dessa fé em si mesmo para te colocar em movimento. No caso do desejo, eu não consigo te ajudar. Ou você tem ou você não tem. Mas no caso dessa fé, dessa autoconfiança em você mesmo,
Eu tenho algumas dicas que podem te ajudar, sim. A primeira dica é pensar nas coisas em pequenas partes. Ao invés de pensar em correr uma maratona completa, pense em correr 1 quilômetro de cada vez e repetir isso. Quebrar as coisas em pequenas partes vai fazer aquele grande desafio se transformar em pequenas coisas que você consegue fazer. E aí você não vai duvidar de você mesmo, porque você sabe que você consegue. E é muito fácil acreditar que você consegue fazer pequenas coisas até chegar a uma grande coisa. Dica número 2, cerque-se de pessoas que já fizeram isso que você quer fazer ou que têm o mesmo objetivo que você. O seu ambiente aumenta muito a sua confiança na sua capacidade de vencer desafios, além de te dar apoio e também te trazer muito conhecimento. E a dica número 3 é justamente adquirir conhecimento, aprender e aplicar. Estudar não é um hábito dos mais importantes para o sucesso à toa. Certa vez, Albert Einstein disse que uma mente que se abre a novas ideias jamais volta ao seu tamanho original. Quando você aprende, você expande seus horizontes, toma conhecimento de novas possibilidades que você não conhecia antes e encontra caminhos que você nem imaginava que existiam. Isso aumenta a sua autoconfiança e fortalece a certeza de que você consegue realizar aquilo que você quer. Mas afinal, o que você quer? Pera. Você tá gostando desse vídeo? Acha que esse conteúdo está sendo útil para você? Então deixa o seu like aí e avisa pro YouTube que esse conteúdo é de boa qualidade. Agora vamos voltar pro vídeo. Se você não sabe aonde você quer ir, qualquer caminho serve. Esse é o passo 3 e muito importante. Se você já tem um desejo, se você acredita que você pode, agora você precisa saber o que você quer mudar. Talvez seja uma coisa que você quer realizar, ou quem sabe uma coisa que você não quer mais ter na sua vida. De um jeito ou de outro, quando você quer mudar a sua vida, mesmo que você não tenha todos os detalhes, saber o que você quer te orienta e te coloca no caminho. E ter esse objetivo claro é o que vai te dar flexibilidade, disciplina, senso de conquista, vontade de prosseguir e orientação nas horas mais difíceis. Porque quando você sabe o que quer, a sua energia ganha foco, ela ganha força, ela se transforma praticamente num laser. Então, quando você tem desejo e fé, mas não tem um objetivo claro, é como se você ficasse desfocado, jogando sua energia a esmo. Quando você encontra um ponto para concentrar a sua energia, a sua mentalidade muda. Então, seus objetivos parecem mais próximos, sejam eles quais forem: riqueza, sucesso, poder. Quando você tem um objetivo definido, a sua motivação aumenta imensamente. Fica muito mais fácil ter disciplina, por exemplo. E a sua produtividade aumenta muito naturalmente. Você vai eliminando as distrações, você vai ignorando ou deixando de lado tudo aquilo que não está no seu caminho. Você aproveita melhor o seu tempo, você faz escolhas melhores, você, no final das contas, acaba se sentindo muito melhor com isso também. E uma dica muito prática para você identificar um objetivo, para deixar o seu objetivo muito claro, é pensar naquilo que você quer mudar, ou na pessoa que você quer ser. Depois pensar no que você precisa para alcançar isso. Quebrar isso que você precisa em pequenas etapas e começar pelo aquilo que é mais simples, aquilo que é mais fácil. Tem pessoas que recomendam que você comece pelo mais difícil, mas eu não concordo com isso, porque eu acho que aquelas pequenas vitórias, aquelas vitórias iniciais, aumentam muito o seu nível de energia e fazem você se sentir muito bem e querer continuar. Então comece pelo mais fácil e vai aumentando o nível de desafio. E para fazer isso, você vai precisar de organização. Porque se você tem a Santíssima Trindade da vontade, da fé e de um objetivo claro, agora você precisa se organizar. Eu vou te contar uma história que vai ilustrar como a organização é muito poderosa na hora de fazer mudanças drásticas na sua vida. Você já ouviu falar da teoria das janelas quebradas? Essa teoria foi desenvolvida pelo James Wilson e pelo George Kelly, que eram dois cientistas sociais norte-americanos. Ela foi apresentada pela primeira vez num artigo publicado numa revista em 1982. E a teoria surgiu a partir de estudos sobre comportamento humano em ambientes urbanos e como sinais de desordem, como vandalismo, lixo acumulado, como esses tipos de sinais poderiam influenciar as pessoas a adotar comportamentos mais negligentes ou até criminosos. Um dos exemplos mais famosos da aplicação da teoria ocorreu na cidade de Nova York. Durante os anos 90, sob a gestão do prefeito Rudy Giuliani e do chefe de polícia William Bratton, que adotaram políticas de tolerância zero, eles focaram em resolver pequenos crimes, como pichação e evasão de tarifas de metrô, para restaurar a ordem e reduzir crimes mais graves. Para você ter uma ideia, eles obtiveram resultados tão expressivos na redução da criminalidade, como, por exemplo, os homicídios diminuírem 65%, enquanto que crimes em geral tiveram uma queda de aproximadamente 60%. Esse é o poder da organização. Quando você olha para você mesmo, você está todo mal arrumado, todo bagunçado, todo sujo. Quando você olha para o seu ambiente, está um verdadeiro pandemônio, as coisas estão todas bagunçadas, não tem ordem nenhuma ali. Exatamente como na teoria das janelas quebradas, você começa a cometer crimes contra você mesmo. Você começa a ser um delinquente da sua própria vida. Então, se você quiser realizar alguma coisa na vida, qualquer coisa que realmente vale a pena, se organize. Arrume o seu ambiente. Lugar bagunçado, cabeça bagunçada. Lugar sujo, mente suja. Ruído mental, bagunça. Quando eu falo de arrumar e limpar, eu estou falando em transformar o seu ambiente
num ambiente apropriado para aquilo que você quer. Então, se a mudança que você quer fazer na sua vida, por exemplo, é reduzir o seu peso, mas quando você abre o seu armário da cozinha, tem um monte de salgadinho, de doce, de chocolate, meu amigo, tá sujo, né? Então limpa isso aí, tira esse negócio da sua frente, porque aquilo só vai te fazer pecar. Eu tô dando só um exemplo, aplica isso ao seu caso, ok? E aí, depois de organizar o seu ambiente, agora é importante organizar a sua mente e o seu tempo. E ao contrário do que um montão de guru fala, ao invés de você ficar usando um montão de aplicativo, isso, aquilo, outro, faz o simples. Quanto mais simples, melhor. E o simples é aquilo que funciona para você. Eu me organizo usando o meu celular. Única e exclusivamente isso. Eu uso alarmes e eu uso meu calendário também. O calendário ajuda você a planejar para curto, médio e longo prazo. E o despertador ajuda você a lembrar das coisas. Por exemplo, teve uma época que eu precisava fazer um Ironman e precisava cortar peso. E como eu estava comendo pouco naquela época, eu precisava comer nos horários certinhos. Eu trabalhava muitas horas por dia, minha rotina era uma verdadeira loucura. Então o que eu fiz foi levar a minha comida comigo e deixar sempre um alarme na hora que eu precisava comer. Especialmente quando você está começando a mudança, o alarme vai ajudar demais. O seu calendário vai te ajudar a ver onde você está gastando tempo inutilmente e ainda onde você pode ganhar tempo, economizar tempo, porque você vai planejando ali o teu dia, às vezes tua semana, quem sabe até um mês inteiro, dependendo da sua rotina, é claro. E agora que você já tem plano, você já sabe para onde ir, que você já se organizou, é só fazer. E fazer é simples assim, é só ter disciplina e fazer. E antes que você fale alguma coisa, não existe dificuldade para ser disciplinado. Afinal de contas, você já sabe o que você tem que fazer, você acredita que consegue fazer e você quer fazer. Então faz. Até porque ser disciplinado é muito fácil quando você já se organizou. Pensa nisso como se fosse uma cura. Quando você está doente, o médico manda você tomar uma medicação de tempos em tempos. Você não toma a medicação? Dentro da quantidade que ele mandou, no tempo que ele mandou e na dosagem que ele mandou? Pronto, é a mesma coisa. Você está se curando de hábitos ruins. Você está construindo para você uma saúde de hábitos novos. Então é só fazer isso. Não tem mistério aqui. Só vai lá e faz. Para de inventar moda. Faz o que você tem que fazer e acabou. Mas atenção! Você vai falhar. E quando você falhar, fale rápido, não fique se lamentando demais, não. Entenda que deu errado e ajuste. Recomece melhor, erre menos e sempre erre diferente. Se você está errando, significa que você está fazendo progresso. A falha não é um sinal de fraqueza, ok? É uma etapa natural de um processo de mudança. Criar novos hábitos, por mais simples que eles sejam, é um processo muito importante para mudar a sua vida. Então erros vão acontecer, as falhas são esperadas mesmo. Você precisa se concentrar no seu objetivo, olhar para cada avanço e considerar aquilo como um sucesso. Concentre-se no progresso e não em ser perfeito. Para mudar a sua vida rapidamente, você precisa persistir, ok? Quem para no meio do caminho nunca chega, mas é impossível derrotar alguém que nunca desiste. E aqui eu tenho algumas dicas para você desenvolver a sua persistência. Foque no progresso, porque o seu trabalho é caminhar. A linha de chegada é uma consequência. Não se critique, ao invés de se criticar, se analise. Entenda por que você errou. Onde foi que você errou? Melhore aquilo ali e avance. E acima de tudo, toda vez que você falhar, tente outra vez. Se você conseguir colocar isso em prática, com certeza você vai mudar a sua vida mais rápido do que você imagina. E já se inscreve nesse canal, aciona o sininho das notificações, porque aqui a gente sempre tem conteúdos assim e você não perde nenhum vídeo. O YouTube sempre te avisa quando a gente tiver um conteúdo novo. Você pode mudar a sua vida rapidamente. Porque quando você decide mudar, as transformações já começaram a acontecer. Mas não tem mágica. Se você quiser mágica, vai assistir Harry Potter. O que eu te falo aqui realmente funciona. Mas só funciona se você fizer e continuar fazendo. A maior parte das pessoas se frustra porque quer resultados instantâneos. E isso é uma ilusão. Rapidamente é diferente de instantâneo. Cada resultado tem seu próprio tempo, cada pessoa tem seu próprio ritmo. Mas quando você adota novos hábitos, muda sua mentalidade e dá aqueles pequenos passos que levam às grandes conquistas, você já está mudando a sua vida. Ninguém me contou isso. Eu fiz e funciona. Tem gente que passa a vida inteira procurando uma fórmula milagrosa para mudar de vida e acaba morrendo sem conseguir. E o segredo é que quem faz o milagre acontecer é você. Você quer? Começa agora. Se você gostou dessas dicas, deixa o seu like aí, apoia esse canal e deixa também nos comentários quais são as mudanças que você vai colocar em prática na sua vida. A gente se vê no vídeo 78. Um abraço e tchau, tchau.